Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? JV aqui para mais um Saiba Um Pouco. Isso mesmo, no canal João Vitor Vasco. Então, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, me segue lá nas redes sociais, que é mais importante. E vamos para mais um Saiba Um Pouco. Neste Saiba Um Pouco, iremos falar um pouquinho sobre a partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2009. Isso mesmo, da Série B de Portuguesa e Vasco no Canindé. A partida era o seguinte: no dia 15 de 8 de 2009, o Vasco enfrentava a Lusa, Portuguesa, no Canindé. E naquele mesmo dia estreava o treinador René Simões. Isso mesmo, que é mais importante. Um jogo importante para a Portuguesa, que queria tanto a vitória no Canindé, com o estádio cheio e tudo. O que aconteceu foi o seguinte: o Vasco começou o jogo até que bem, né? O Jean marcou, o Adriano fez o dele, o Vasco estava 2-0, o Dinei tinha marcado o gol dele, que é mais importante, até que os 12 minutos, né, o jogador da Portuguesa, o Igor, ele levou um cartão vermelho, isso mesmo, no segundo tempo, e deixou a Portuguesa. Com isso, os jogadores ficaram enfurecidos com o juiz naquela época e naquele jogo, mas passou 3 minutos, o Hernani tomou um vermelho, isso mesmo, tomou um vermelho e ficou normal, ficou kit para ambas as partes. O Hernani era jogador do Vasco. Aí que vem o que acontece. Vai vindo o finalzinho do jogo, o Vasco faz o gol com o Elton, normalmente, e lá para os 49 minutos, 2 jogadores da Portuguesa, revendido entre aspas, né? Toma o vermelho aí, o Thiago Gomes e o Preto. Sem entender quase nada, o juiz vai lá e dá vermelho para ambos os jogadores, que é mais importante. Muita gente fala que essa partida foi roubada, né? E o Vasco ganhou o jogo por 3-1. O Vasco venceu aquela partida por 3-1, que é mais importante. Aí vocês sabem, né? Aí veio as entrevistas. O Elton, ele falou o seguinte sobre aquele jogo importante, né, que teve contra a Lusa. Ele falou o seguinte: foi fundamental, né? Essa vitória é importante para o Vasco. Realizamos uma boa partida na Série B. Quando está em um bom dia, precisa superar tudo na garra e na determinação. E teve também uma entrevista, se não me engano, foi do Everton, que ele falava que, foi um jogo muito importante, jogo muito difícil, só que a Portuguesa deu um pouco de mole. Segundo ele, a Portuguesa deu mole e não poderia ter deixado o Vasco ganhar esse jogo. E assim, cara, por que eu tô falando dessa história? No Saiba Um Pouco. Porque foi um jogo importante pro Vasco na Série B. O Vasco merecia, o Vasco precisava da vitória para poder chegar mais e mais no título inédito do Campeonato Brasileiro da Série B em 2009. O Vasco conseguiu, foi campeão naquela época, com aquele time, né, que tinha Carlos Alberto, Teixeira, Kardec, etc. O que aconteceu, também eu posso falar para vocês, né? Cara, o estádio estava cheio, eles ficaram malucos, porque em um jogo ter 4 jogadores expulsos, e também muitas pessoas não entenderam porque 3 jogadores da Portuguesa foi expulso e um só do Vasco foi expulso. Isso que ficou estranho, muita gente ficou indignada com esse assunto, né, que aconteceu. Então, assim, foi uma partida muito polêmica mesmo, porque ao mesmo tempo o Vasco ganhou, mas só um do Vasco foi expulso e 3 jogadores da Portuguesa tomou vermelho e foi expulso. Então, assim, foi uma partida muito polêmica mesmo, e que até hoje alguns torcedores da Lusa falam que a partida foi roubada, né? E que o Vasco não merecia ganhar aquele jogo. Então é isso aí, rapaziada. Esse daí é mais um Saiba Um Pouco aqui no canal do João Vitor Vasco. Se você gostou, deixa o seu like se eu gostei. Tamo junto sempre. Valeu. Desculpa aí qualquer coisa, né? Estou procurando a melhorar e que esse ano de 2021 seja um grande ano, que é mais importante, né? E vamos que vamos aí. Mais um Saiba Um Pouco, segundo Saiba Um Pouco. Abraços! Unidos pelo sentimento que não pode parar, os torcedores do Vasco, mesmo na casa da Portuguesa, estavam em maior número. O clube, que leva no nome uma homenagem ao navegador português, tem pela frente um adversário que estreia no cargo. É o primeiro jogo de René Simões no comando do barco lusitano. Um comandante que tem noção do que precisa para se dar bem no Canindé. Dizer que você assistiu os jogos e eu assistia, e por aí você dizer que conhece os jogadores, não. Você tem que comer 1 quilo de sal primeiro com o atleta para saber se você conhece ele. Aí
Estamos começando a comer. Eu acho que comemos 50 gramas nesses 2 dias. Vamos ver hoje se dá para a gente comer um pouquinho mais aí para conhecer bem essa equipe. Em vez de salgado, o início de partida é doce para o estreante treinador. Felipe Gabriel encontra Dinei livre dentro da área. 1-0 Portuguesa. O Vasco só não empata porque o goleiro Fábio faz uma defesa excepcional na cabeçada de Jean. O primeiro tempo termina com a Portuguesa em vantagem. A estreia de René Simões, que começou com o pé direito, infelizmente, para ele, terminou com o esquerdo. No segundo tempo, o torcedor da Portuguesa sente na pele o estrago que o Vasco da Gama faz em campo. Jean, de cabeça, completa o cruzamento da direita de Carlos Alberto. Empate, 1-1. A virada vem aos 37 minutos, quando o Elton recebe da Alex Teixeira e cruza para Adriano marcar 2-1 Vasco. A temperatura do jogo parecia estar muito acima do normal. A única forma do árbitro evitar que ela aumentasse ainda mais foi com os cartões vermelhos. Igor, Thiago Gomes e Preto, do lado da Portuguesa, foram mais cedo se refrescar no chuveiro. Do lado vascaíno, Hernani levou o vermelho. Depois de tantos cartões, sobrou tempo para mais um gol e foi do Vasco. Aos 49, Elton, de pênalti, não desperdiçou. Vasco 3-1. Jogo difícil, né, cara? Mas a equipe tá de parabéns, tá demonstrando aí muita força nas horas difíceis. Esse grupo tá muito unido, tá muito fechado e essa vitória foi merecida porque todo mundo lutou e se dedicou.